No Que Seja Doce de hoje, Claudemir, Keren e Mariana preparam guloseimas deliciosas feitas com chocolate. Para aqueles dias que a gente só quer um conforto em forma de doce. Muito bem-vindos ao Que Seja Doce, é um prazer receber vocês aqui. Vamos começar apresentando o seu cartão de visitas para os jurados, assim eles vão conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Confeiteiro há 30 anos. Caramba! Comecei de menino, tomei gosto e estou até hoje na profissão. Trouxe para vocês hoje um pudim de chocolate ao coco, com uma calda de chocolate. Eu adoro a combinação, adorei a textura e queria mais calda ainda, porque ela dá um brilho e potencializa o sabor. Obrigado. Eu trouxe um brownie de cartão de visita, um caramelo com doce de leite, uma finalização com uma ganache de chocolate 40%. É um doce que faz parte lá de casa, hein? Tem cara de família, assim. Eu trabalho dando aulas de confeitaria, faço algumas vendas, mas o meu foco hoje é dar aula mesmo. Ensino a fazer massas de bolo, como confeitar um bolo, como rechear, para quem tá começando agora. Que apresentação linda desse brownie. Obrigada. Ficou muito caprichoso, muito bonitinho. E esse caramelo de doce de leite me surpreendeu. Obrigada. Sou formada em gastronomia, já tem 6 anos, atuo na área da confeitaria desde então. Eu já me aventurava a fazer bolo só para familiar e eu gostava muito daquele trabalho manual, aquela coisa de você realmente se concentrar e ter todo aquele detalhe. Foi assim que eu fui gostando mais da confeitaria. O doce que eu escolhi fazer foi o macarrão recheado com ganache e no meio ele tem um pralinê de nibs de cacau. Eu pintei a mão livre, porque na minha confeitaria eu gosto sempre de dar um toquinho especial. Nada de novo e, ao mesmo tempo, a personalização faz ele se tornar tão especial. Mariana, eu não provei, mas é o macarrão mais bonito que eu já vi em toda a minha vida. Olha! Parabéns. E agora, os jurados têm uma missão difícil pela frente. Eles vão escolher qual de vocês trouxe o melhor cartão de visitas e vai em vantagem na primeira prova, que é sempre bom lembrar, é eliminatória. Michele, chegaram a uma conclusão? Chegamos. E hoje a gente vai escolher aquele que trouxe o doce mais chocolatudo, porque a gente ama chocolate. E foi você, Keren. Obrigada! Gente, não esperava! Muito obrigada! Foi lindo, eu ganhei, gente. Eu ganhei o primeiro. O prêmio ainda não. Respira, porque isso é só o começo. Agora a gente tem uma prova pela frente. Vamos lá pra cozinha. Vamos lá, até lá, gente. Bom, todo mundo tem aquele doce que é, assim, um carinho no coração, que é quase um abraço, né? Você gosta, Lucas? Você tá pronto pra ser abraçado pelo doce dos nossos confeiteiros? Ah, não, esse tipo de abraço eu amo, gente, porque é uma memória afetiva, sabe? Lembra casa de avó, tarde chuvosa. O doce em si é um abraço. Mas também podem me abraçar, tá? Se quiserem. Com isso em mente, hoje vocês vão ter um desafio de misturar um doce que tá na casa de todos os brasileiros, mas de um jeito ainda mais delicioso. Vocês vão ter que preparar bolinhos de chuva recheados de chocolate. E antes da gente começar, a Keren tem uma vantagem. Opa! Keren conquistou os jurados no cartão de visitas com seu brownie e escolhe a quantidade de unidades do doce que cada dupla deve entregar nessa etapa. Todo mundo vai ter que preparar o mínimo que você definir. O máximo tá com vocês, mas o mínimo, 6, 9 ou 12. 9. 9? Sim. Nem lá nem cá, né? É. Melhor, é isso aí. Mas antes da gente começar, vamos encher essa cozinha. Podem entrar as assistentes, por favor. Muito bem-vindas. Olá. Tudo bem? Preparadíssimos? Sim. Sim. Então, Seu tempo começa agora, que seja doce e boa sorte. vamos embora. Obrigado. As duplas têm 1h15 para fazer bolinhos de chuva recheados com chocolate de lamber os dedos.
bolinho de chuva. Praticamente faço em casa, assim, a cada 15, 20 dias. Você não quer escrever, não? Bolinho de chuva. Meu dia a dia hoje é visita em clientes. Trabalho numa distribuidora. Aí a gente vai, desenvolve parte de pães. A necessidade dele, se for confeitaria, a gente vai desenvolver confeitaria. Eu sou Denise Barbosa, sou confeiteira e sou amiga da Mariana. Esse bol pra ganache, acho que tá pequeno, vou pegar outro. Tá, tem mais ali. No nosso dia a dia, volta e meia tem um bolinho de chuva. Só não normalmente recheado, né? Mais o tradicional. O máximo que a gente faz, assim, é botar um pedacinho de banana, que banana também combina com canela. Pra mim foi bem desafiador, na verdade, porque eu não tenho costume de fazer bolinho de chuva em casa. Eu coloquei a proporção da ganache 200 para 70. Tá. Quando eu tive a ideia de participar do programa, a primeira pessoa que veio na cabeça foi Mariana. Se eu for, eu levo ela. De primeira, eu disse não. Porque vergonha. Aí depois eu pensei, eu falei, não, pela amizade com ela falou que era só comigo, que ela queria fazer. Quero ver se tem uma resposta única para o que combina com uma tarde chuvosa. Bolinho de chuva. Não sabia. Não tem como. Não tem como, gente. Deus me livre. Assim, a receita é fácil, é num bowl só. Tem gente que faz a olho, né, pra conseguir chegar naquele ponto. Minha mãe. Sério? Sempre fez a olho. E é sempre um diferente do outro? Sempre. São todos feios. Desculpa, Mas bolinho mãe. de chuva Sorry. é feio, né? Não, mas bolinho... Existe jeito de fazer bonito, Sim. mas o tradicional de casa é feio. É um assim, o outro assim. Você sabe que às vezes é bonito ser feio, né? Pode pôr 200 gramas de cada um. Trouxe minha filha, Emily, é a minha caçula. Quando a gente tá cozinhando, é uma troca de farpas. Ele me dá uma sugestão e aí eu quero fazer do meu jeito. Só que, na verdade, ele sempre tem razão. E aí, quando eu faço, dá errado, ele fala, eu avisei. E aí fica essa troca de farpas. Não, pai. Seu conhecimento é seu conhecimento. Eu tô aprendendo do meu jeito e eu quero fazer assim pra ver se dá certo. Do meu jeito dá certo. Entrar na cozinha do Que Seja Doce hoje caiu minha ficha. Hoje foi real, assim. Eu olhei assim e falei, meu Deus, eu tô aqui. Kemily é confeiteira também, Kemily? Não, eu sou programadora. Ela bagunça um pouco na cozinha. Programadora. Sou programadora. Mas acho que seu pai, ou ele acha que você leva jeito, ou ele gostaria que você levasse o jeito. É um sonho. É um sonho? É um sonho. Pelo menos um dos filhos seguia a Pelo menos profissão alguém dele. botou a mão na massa, na espátula, pelo menos. Isso. Você deve estar em casa, né? Porque você faz pão também. Sim. Então tá fazendo a massa do bolinho de chuva, tá tudo em cima. É tudo E o recheio vai ser o quê? uma trufa. Trufa Com marula. licor de marula. E agora, falando em pão, você tem uma história boa com pães na sua infância? Eu nasci num bairro muito periférico, né? Tinha muita condição de você criar animais. O vizinho de frente criava cavalos. Claudemir era uma criança curiosa e que amava cavalos. Um dia, ele avistou a carroça do padeiro. Desavisado, ele subiu. O cavalo bateu em disparada e não parava por nada. A família de Claudemir correu desesperadamente atrás do cavalo por toda a cidade. A aventura só teve fim quando um caminhão salvador fez o cavalo frear. No fim, além de um grande susto, essa história rendeu a Claudemir um apelido profético: Padeirinho. E acabou virando padeiro, Sim. né? Virou padeirão do Brasil, do mundo. Muito bem. Bem-vindo. Você tem Obrigado. 45 minutos para terminar. Obrigado. Tá bom? Obrigada, Felipe. Você acha que eu pingo ele agora ou deixo lá? Acho que pinga agora. Pinga agora? Acho que sim. Eu sou professora de gastronomia e confeitaria. Trabalho com eventos, casamentos, aniversários, na parte de confeitaria. Vou provar até açúcar, coisa que eu nem faço pra ver se tá bom de canela. Me apaixonei pela gastronomia em si desde criança, né? Em casa, minha mãe não tinha tanta paciência de criança na cozinha, mas meu pai sempre me puxava e não, vamos aprender. Mas meu padrinho tinha uma feira onde eles montavam uma barraquinha. Então a minha diversão era ficar na casa deles ajudando a fazer os bombons, pirulitos de chocolate.
A confeitaria apareceu para mim no momento que eu trabalhava fora. E meu pai falou assim para mim, por que você não trabalha com doce? Aí eu falei assim, doce? Fazer bolo? Ah, tudo bem, vou fazer. Eu comecei em janeiro, quando foi em março, meu pai descobriu câncer. Em estado terminal. Em maio, ele morreu. Ele deixou um presente pra mim de 7 mil reais. E com esses 7 mil que ele deixou, eu montei uma cozinha pra mim. E hoje, eu dou aulas. Você mandou bem no brownie de cartão de visitas, hein? Você dá aula disso? É, dou. Dá? Eu ensino. E já teve alguma aluna que passou algum perrengue? Eu tava numa sala de aula, dando uma aula, tipo, super normal. Do nada, abre a porta e simplesmente chega uma aluna, ela para na frente e fala assim, eu preciso aprender a fazer um brownie pra me entregar pro meu cliente 7 horas da noite. Keren leva o seu trabalho como professora muito a sério e ela nunca recusa ajudar. Um dia, uma aluna chegou em sua sala desesperada. Ela precisava aprender uma receita de brownie em poucas horas para uma encomenda. Keren passou a sua receita e a aluna foi tentar fazer em casa. A confeiteira esperou ansiosamente e, horas depois, recebeu a foto de um brownie incrível. A receita tinha dado certo e Keren ficou muito feliz, claro. Deu tudo certo, então. Deu tudo certo. Muito bom. Com 10 para 11 anos, eu comecei a trabalhar num depósito de carvão. Minha mãe, na época, achou muito aquele sacrifício, né? Ela tinha um cliente e ele era gerente de uma padaria. Ela falou, olha, tem um menino, né? Se você achar interessante levar ele para fazer faxina. Ele me chamou, conversamos. Aí eu comecei fazendo faxina, lavando chão, banheiro, formas. E, graças a Deus, né, de um bom faxineiro, me tornei um bom confeiteiro, que eu comecei a gostar, tomei gosto e nunca mais abandonei. Muitas vezes o bolinho de chuva a gente coloca no óleo e ele não frita totalmente. Por dentro ele fica meio mole. Principalmente se você não tem um termômetro ou não testou a temperatura do óleo. Então, é uma receita muito fácil, mas mesmo assim tem suas questões. Tem suas técnicas. Pra mim, bolinho de chuva, ele entra na mesma classificação do sonho. Sabe, que assim, tipo, você fazer, por exemplo, você fazer uma coxinha, alguma coisa assim, 180 graus o óleo. Pra mim, bolinho de chuva, 160. 150. O problema também da massa crua dentro é que ele vai fermento químico, né? Não é fermento biológico, como o sonho, por exemplo. Então, o fermento químico dentro da massa, ele dá um gosto muito estranho se ele não é ativado. E aí fica aquele gostinho, retrogosto de fermento. É só aumentar aqui, né, amor? O P de máximo. É só arrastar. Entendeu? Arrasta o dedinho. Arrasta. O que seria um café na chuva, Mariana? Então, na verdade, tanto pra mim quanto com a Denise, quando a gente conversava, um bolinho de chuva sempre vem com um saborzinho de café. Justo. Então, a gente fez uma ganache saborizada já com café. Chocolate com café? Sim, chocolate com café. Ótima sacada para bolinho de chuva. E aí, a gente tá tentando passar um cafezinho também, coado na hora, quentinho, pra acompanhar junto. Maravilha. Show. E a sua família sempre te incentivou a ser confeiteira? Sempre. Mas a sua mãe te deixava cozinhar quando você era criança? Não, minha mãe não tinha paciência. Aí ela vinha com aquelas mentirinhas de que não, porque você vai mexer pro lado ao contrário, o bolo vai dar errado. E ela faz bolo errado até hoje. Só eu que faço bolo lá em casa. Mariana se interessou pela cozinha ainda criança. Sempre que ela via seus pais cozinhando, ficava em cima para tentar ajudar. O pai deixava, mas sua mãe era mais cautelosa e ficava muito atenta para que nada desse errado. Aos poucos, Mariana foi pegando o jeito e viu que realmente amava a arte da culinária. E hoje, ela divide todo o seu conhecimento com seus alunos do curso de gastronomia. Hoje em dia, na verdade, ela só fala, vai lá fazer o bolo, por favor, porque ela nem tenta. Se você fosse o quê? Uma pessoa vingativa no coração, você ia dizer o quê? Mãe, agora não quero. Não Queria quero, naquela vou mexer época. errado. Não, mas não faça isso. Mamãe merece um bolo gostoso. Com certeza.
Porque aí ele fica menos tempo fritando, não fica aqueles bolinhos tão escuros pra poder conseguir derreter o chocolate. No óleo, na hora que começou a fritar, em alguns momentos, quando a gente joga o chocolate que puxa com a colher, às vezes fica, não envolve direito. Então, quando vai pra temperatura, o chocolate começa a vazar. E ele queimou o óleo. Aí a gente ficou desesperado. A gente errou na temperatura feia ali. Foi feia. Eu acho que pode baixar um pouco mais a temperatura. 10 minutos, pessoal. 10 minutos pra terminar a prova, hein? Lembra que é o mínimo de 9. E aí? Tudo em cima? E aí, bolinho de chuva? É o que não vai faltar hoje. Vai ter bolinho de chuva com café, Ai, que delícia. se você gosta. Mas na massa ou acompanhando? Eu que entendi, vai ter acompanhando e no recheio, chocolate com café. Meu Deus, isso tem chance de ficar muito bom. Vai ter um com chocolate marula, que eu acho que também combina bastante. E aí temos um só chocolate, classicão. Agora, tem gente que já recheou e tem gente que ainda tá precisando rechear. Me faltam 7 minutos pra terminar. Melhor correr, né? Muito mais fácil ter recheado antes. Muito mais fácil. Ó, Uau! Não tá cru, né? Vai do 8 ao 80, né? O primeiro bolinho, ele tava cozido perfeitamente. E aí comemoramos e tudo mais. E aí logo em seguida ela me abre mais uns 3 e começa a sair tudo cru. ó, ficou cru. Vai fritando. Frita porque eu vou pegar os mais escuros. Não, aqui tá muito quente a gordura agora, ele vai ficar cru. Então baixa, desliga, bota no 3. Claudemir, faltam 3 minutos, meu filho. Pelo amor de Deus, hein? Tem que rechear os 9, hein? Beleza. Bom, Claudemir tá preparando ali um bolinho recheado com chocolate e licor marula. Pra mim, o bolinho dele tá lindo, perfeito, redondinho. Mas esse negócio dele rechear no último minuto é coisa de quem tem confiança no que tá fazendo, né? Porque ele sabe que recheando na hora, o bolinho mantém mais a integridade da massa crocante. Mas olha, é teste pra cardíaco. Mas levo fé no bolinho dele. Quem eu não tô levando muita fé, pra falar a verdade, é no bolinho da Keren. Porque olhando daqui, dá pra ver saindo muita fumaça da panela de óleo. Isso, pra mim, quer dizer que ela fritou o bolinho em óleo quente demais. Logo, periga a massa tá queimada por fora. E talvez crua ainda um pouco por dentro. Então, eu acho que ela vai estar com problemas nessa prova. Porque a Mariana terminou mais cedo, fez um bolinho bonitinho também, redondinho. E fora que talvez, de sabor, a combinação que eu mais gostaria de provar, por curiosidade, seria essa de café com chocolate. Acho que combina demais com bolinho de chuva. Então, pra mim, o melhor vai ficar entre o Claudemir e a Mariana. O que quer dizer que a Keren tá em apuros. Últimos 2 minutos de prova, pessoal. Eu acho que o nosso tempo também acaba sendo rápido porque a gente teve um trabalho muito coordenado. Seja o que Deus quiser. Empratei 2 vezes, troquei a louça. Não é assim, é assim. Tira, não bota. Misericórdia. 1 minuto, pessoal. Momentos finais da prova é tenso. Sabe, é 4 minutos, daqui a pouco cai pra 2, 3 e 1, e você fica aquela loucura porque você não tá acompanhando o relógio, só tá ouvindo. Vai, pai. Calma, filha. Cinco, 4, 3, 2, 1. Acabou-se que era doce. Prova encerrada. Claudemir é um homem calmo, tranquilo. Muito bem. Vamos pra degustação? Vamos lá. Esteticamente não ficou bonito. Não ficou bonito? Não. Por quê? Não ficou. Não, pai. Ele tá bem escurinho. Isso quer dizer que realmente o seu óleo tava muito quente. A ganache, não sei se tá tão necessária. O meu primeiro que eu comi não estava tão recheado e a massa tá um pouquinho faltando. Tá um pouquinho cru. Mariana, Denise, vamos começar com vocês. Vamos lá. Mariana caprichou no formato de seus bolinhos que receberam o recheio antes da fritura.
conta do seu bolinho de chuva. Então, bolinho de chuva, eu chamei a receita de café na chuva. Além do café coado, o bolinho de chuva ele é recheado com uma ganache saborizada com café também. Seus bolinhos estão lindos. Tá muito elegante, né? Essa apresentação. Poderia ser um bolinho de chuva de um café, né? Não é aquele bolinho caseiro. O meu primeiro que eu comi não tava tão recheado e a massa tá um pouquinho faltando. Tá um pouquinho cru. E aí o outro tava bem assadinho. Então, cuidar com a temperatura de fritura. O sabor do café é presente e a cor dele também tá linda. Ainda bem que você passou no açúcar e canela, que isso pra mim não pode faltar. Sim, obrigada. Se a gente pudesse, a gente abria todos os bolinhos, depois colava assim, Pra ó, ter os que estão cozidos e servia. Gente, ela fez isso aqui no compasso. Ficou muito perfeitinho, cara. Parabéns pelo acabamento. Obrigada. Seus bolinhos estão lindos. A cor tá maravilhosa. Eu adorei a ganache de café. Eu amo café. Adorei seu bolinho de chuva. O meu não veio cru, na parte de dentro. Adoraria comer isso numa tardezinha chuvosa. Tu viu? O dela tá bonitinho. Tá tudo redondinho. Olha, eu achei essa combinação deliciosa. Acho que o café aparece muito mais no drink do que na massa. Essa textura do bolinho de chuva que vocês costumam comer, porque eu tô acostumado com ele mais bolinho. É como mais se tivesse macio. faltado fermento e um pouco de líquido. E eu tenho essa noção, assim, de que você priorizou tanto a forma que a massa ficou pesada. Entendi. É como se a massa tivesse amarrada um pouquinho, como se tivesse muito glúten. E eu acho que esse é um truque do bolinho de chuva. Ele tem que ser um bolinho. Muito bem, obrigado, Mariana. Obrigada. Obrigada. A gente tá preocupada por essa questão da massa mais firme. A gente quer muito ficar, porque a gente tem uma outra ideia pra segunda prova muito boa, né? Eu já vou chorar. A gente, não chora, eu não vou chorar também, para. Querem, Mariana? Vamos lá. Keren deixou o óleo esquentar demais e os bolinhos saíram da fritura um pouco queimados. Bom, Keren foi quem determinou a quantidade mínima de bolinhos de chuva para todo mundo, escolheu 9, logo 3 para cada um. Falou do bolinho, aquela história toda. O bolinho de chuva fiz da forma mais tradicional possível. Não tem muita coisa, não. É tradicional mesmo. Bolinho de chuva recheado de chocolate. É. É um docinho que é feito pra ser caseiro. Eu adoro esse formatinho que tem os cabelinhos. Acho ele, quando tá muito perfeitinho, acho que ele fica com aquela cara de gourmetizou o bolinho de chuva. Sim. Cuidado com o ponto de cocção. Usar o óleo um pouquinho mais frio pra não fritar tão rápido. Mas assim, direto ao ponto, sabe? Bastante canela, bastante açúcar em volta. Só cuidado com a cocção. Olha, é bom que dê certo, porque senão esse bolinho vai me assombrar o resto da vida. É que eu acho que esse é um problema que acontece quando a gente congela praticamente o recheio. Sim. Porque daí fica muito gelado por dentro, né? Isso. Então, colocar menos massa e mais recheio facilitaria a sua vida. Os meus vieram assados porque eu vim com pouquíssimo recheio. Mas eles ficaram bonitos mesmo não sendo padronizados. Tá gostoso, tá gostoso. Obrigada. Só faltou padronização. Tá, ok. Consegui trazer realmente o que eu queria. Sabor tradicional, aquela coisa não muito padronizada, mas assim, meio crocante. E isso eu consegui. Agora, o recheio... Tá vendo essa corzinha aqui? Aham. Ele tá bem escurinho. Isso quer dizer que realmente o seu óleo tava muito quente e por isso Sim. que ele não cozinhou aqui na parte de dentro. Sim. É um bolinho direto ao ponto, tradicional, gostosinho, entrega tudo o que se propõe, menos os que são crus. Muito obrigada. Obrigado, Keren. Obrigado. Até já. Por mais que eu tenha trago o que eu, assim, esperava, mas ficou 50-50. Então, eu espero tudo e espero nada também. Claudemir, Kemily, vamos lá. Chegou a vez de vocês. Claudemir foi o único confeiteiro que recheou os bolinhos depois de fritos. Conta do seu bolinho, bolo de chuva. Preparamos para vocês um bolinho de chuva, não tão convencional como o tamanho menor, né? Uma trufa com um toque de licor de marula. Vou direto ao ponto. Bolinho de chuva é que nem todo bolinho, é sobre a maçã. Essa massa tá deliciosa. Não tá aquele bolinho amarrado, pesado e nada disso. Ele desenvolveu, ele virou um bolo macio, gostoso. A ganache, não sei se tá tão necessária, não sei o que lá. Você podia ter recheado talvez com um bico extrusor, que é um bico mais fino.
Mas, no geral, esse daqui é o bolinho de chuva que eu pagaria por ele. Obrigado. Sem brincadeira. Ai, que textura boa. Saber que você se propôs a fazer aquilo que foi dito a você fazer, né? Então, a sensação de prazer, emoção e conquista, sabe? Claudemir, você cortou o bolinho e recheou ou você aplicou? Injetei. Injetou. Injetei. O que acontece? Quando a gente faz um bolinho de chuva, ele cria essa casquinha por fora. Sim. E aí, se você recheia ele depois, ele vai romper essa casquinha. Isso acabou pecando um pouco na apresentação, mas o que não pecou definitivamente foi no sabor. Que bolinho bom! E olha, para um bolão desse tamanho generoso, cozinhar até o centro é uma coisa muito difícil. E eu amei o sabor da ganache de licor de marula. Acho que o licor ficou no ponto, tá muito gostoso. Obrigado. Parabéns. Eu não gostei da aparência dele. Eu preferia o tradicional com os bracinhos, porque tá muito grande. E aí eles estão grandões nesse pratinho pequenininho que mal cabe eles, né? Mas você foi o único que trabalhou bem com a temperatura do óleo, que importa mais do que a aparência. Porque comer um bolinho que não esteja tão bonito, mas está bem assado, é melhor do que comer um bonito que não tá bem assado. Né? Não tem miséria no recheio, a textura tá boa. Mesmo ele quente aqui, tá brilhante o recheio. Tá gostoso, o sabor da marula é presente. Então, minhas questões são só em relação à aparência. Tá. O restante, você arrasou. Acho que vocês mandaram muito bem. Parabéns. Obrigado. Até já, gente. Até já. Apesar de ser um tamanho além do que esperavam, uma massa bem cozida, um recheio bem tranquilo, uma coisa assim bem, no geral, creio que prazeroso ao se provar. Mariana entregou o bolinho simetricamente perfeitos, mas a massa ficou um pouco pesada. Keren se destacou apostando no tradicional, mas errou na temperatura do óleo. Claudemir acertou na massa bem frita, mas a apresentação deixou a desejar. Agora, os jurados decidem quem leva uma vantagem na segunda prova e quem deixa a competição. Bolinho de chuva recheado de chocolate. Parece aquele doce mais trivial de todos, que todo mundo faz em casa, né? É só você botar 3 confeiteiros na cozinha que saem 3 resultados completamente diferentes. Um de vocês deixa agora a competição, mesmo preparando um bolinho de chuva muito gostoso. Claudemir, seu bolinho de chuva não ficou bonito, Claudemir. Ele chegou para os jurados com uma aparência estranha, um bolão de chuva. Você optou por rechear depois, realmente não funcionou pela forma, mas em compensação veio cheio de recheio e muito bem assado. Tava gostoso o seu bolinho. Não dá nem pra falar que é um bolinho. Foi um bolo de chuva e que ele recheou depois. E isso acabou trazendo alguns problemas na apresentação dele. Porque ele rachou, né? Já chegou esvaído do prato o recheio. Os bolinhos grandes, o prato pequeno, mais ganache, muita coisa. Tem esses pontos de apresentação, mas, na minha opinião, tava um bolinho muito bem executado. A massa estava muito boa, o cozimento estava perfeito, porque ele estava douradinho. Nossa, ele macio, com gosto de baunilha na massa. Tava tão gostoso isso. E o licor, e a ganache de licor tava muito gostosa. Foi a melhor. Acertou o ponto no licor, tá? Era um Sem bolinho se de passar. chuva para adulto. Keren, os jurados acharam que o seu bolinho chegou com cara de bolinho de chuva. Com aquelas perninhas crocantes, deliciosas, que todo mundo gosta. Nem todos os bolinhos assaram uniformemente. O cozimento não chegou perfeito em cada bolinha que você trouxe. E provaram e acharam que o sabor ficou gostoso. Pelo menos pra mim, veio um completamente cru por dentro. O meu só tinha um que estava completamente cozido até o centro. Então tivemos problemas aí de cocção. Pois é, o meu veio completamente assado, mas veio com pouquíssimo recheio. O dela estava extremamente dourado, então você via que não era só o recheio. Era uma questão de que cozinhou muito rápido por fora e dourou muito rápido sem terminar de cozinhar até dentro. Você sabe que eu achei que poderia ter sido outro tipo de chocolate também? Porque ela usou meio amargo e bolinho de chuva pra mim tem um conforto de um dulçor, sabe? Sim. Eu preferia um chocolate ao leite, uma coisa mais docinha. Olha, eu poderia concordar com você, mas aí aí você estaria seriam certo. 2 pessoas falando a coisa certa. Eu vou concordar com você. Mariana, o seu bolinho de chuva também não veio exatamente no formato de bolinho de chuva que os jurados esperavam. Ele veio mais perfeito. Confeccionado à mão, parecia até um presente.
Mas os jurados acharam que ele poderia ter sido um pouco mais bem recheado. Faltou chocolate em alguns dos bolinhos. E também faltou chegar no cozimento em alguns dos outros bolinhos. E elas trouxeram um bolinho com ganache de café e o cafezinho junto. Que tava lindo esse bolinho. Tava lindo. Super redondinho. Vocês sentiram o sabor do café na ganache? Senti. Poderia ter mais ganache dentro, poderia ter mais recheio e aí o sabor ficaria mais proeminente. Eu gosto dessa textura de bolinho de chuva que não é tão fofinho. Mais maçudinho, né? Ele tem uma maciez, mas não é igual a um bolo. É, mas olha, na minha referência, o bolo da Mariana ainda tava muito amarrado. Ele é quase um universo pão. Que engraçado, né? Porque o da Mariana, o meu veio um que tava meio cru e mesmo sendo pequenininho. Mas só que o pequenininho doura muito rápido. Sim. Um de vocês perde a doçura mesmo tendo feito um doce gostoso. Claudemir, a prova era de bolinho de chuva. Os jurados adoraram o sabor que você fez. Não tava com cara de bolinho de chuva. Mas você arrebentou, o seu tava maravilhoso e você vai em vantagem para a próxima prova. Pode ir para lá. Parabéns. Eu quase infartei. Deixa vocês duas disputando só uma vaga na finalíssima. E os jurados foram no detalhe e tomaram uma decisão. E quem deixa agora o que seja doce... Mariana, os jurados preferiram o seu. Você continua. Querem, você perde a doçura. Mas muito obrigado, seu bolinho estava gostoso também. Obrigada. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. O que eu levo de experiência é que nem todo doce é tão simples de fazer. Um bolinho de chuva não é tão simples assim de fazer. Seguimos adiante na disputa pelo prêmio de confeiteira ou confeiteiro mais doce de hoje. E nessa temporada, o grande vencedor vai levar para casa uma batedeira top de linha para preparar doces ainda mais deliciosos. Vai ter a sua receita do doce campeão publicada no site Receitas para todo mundo poder preparar no Brasil inteiro o seu doce. E, por fim, o troféu de vencedor do que seja doce. Bom, e nada melhor numa tarde chuvosa do que ter um doce para chuchar no chocolate, né? Esse vai ser o desafio de vocês na prova decisiva. Vocês terão que preparar um doce livre para chuchar no chocolate. E dessa vez, quem vai em vantagem é o Claudemir. Os bolinhos de chuva do Claudemir fizeram sucesso com os jurados e ele ganhou de vantagem uma ajuda da Tabata nessa etapa final. Preparados? Preparadíssimos. Que seja doce. Tá valendo o tempo de vocês. Boa sorte. Vamos lá. Obrigado. As duplas têm 1h15 para conquistar os jurados com um docinho feito para chuchar no chocolate. Você consegue pesar alguma coisa na balança de precisão? Consigo. Costumo fazer doce pra chuchar no chocolate. Não só no chocolate, doce de leite, doce pra chuchar. Bom demais. Você colocou tudo aí? Coloquei. 250 ml de água, o açúcar e a calda. Eu sou adepto a coisas que não vá recheio. Uma coisa que você vá só chuchar e sentir o sabor do recheio por fora, eu achei o máximo. Pega uma forminha daquela, uma assadeirinha e coloca o óleo para aquecer. Vou colocar o óleo pra aquecer já, na verdade. Olha, chocolate é bom, mas uma piscininha de chocolate pra chuchar um doce é muito melhor, né? Quais, por exemplo? Cara, eu adoro chuchar, tipo, bolachas, biscoitos, qualquer coisa durinha, assim. Porque eu acho que essa combinação do crocantinho com a chuchada... Mari, Oi. você vai bater depois o chantilly, lá o creme de leite no ponto de chantilly, certo? Cuidado no ponto dele de bater, tá? Ah, não virar manteiga. Isso. A Mariana aposta em um fondue de ganache clássica de chocolate. Para chuchar, ela faz profiteroles recheados com creme légère e caramelo salgado. Relaxa, tá? Tô relaxada. Não, então quando a gente cozinha Quando a gente cozinha junto, é tiro, porrada e bomba, mas no final sempre dá certo, né? Ela é meio cabeça dura. E Claudemir,
Olá. Oi, Kemily, tudo bem? Tudo bem? O cheiro tá gostoso aqui, hein? É. Nossa, você tá fazendo o que aí com esse chocolate? Uma calda de chocolate. É um cacau 50%. Estamos preparando um churros. Vai ter mais alguma coisa? Nessa calda a gente vai agregar um pouquinho de licor de menta. Menta? E além da confeitaria, o que você gosta de fazer, Claudemir? Eu sempre fui um apaixonado pela música. Ah, é? Desde criança, sempre gostei muito de música. Você toca algum instrumento? Tô encaminhando para tocar um saxofone tenor. Saxofone tenor, que Isso. máximo. E quando criança eu via muito pouco televisão, mas ouvia bastante Kennedy. E aquilo me incentivou, começou a abrir a mente. Eu achei que, bom, quem sabe um dia eu possa, pegar um instrumento e hoje, graças a Deus, eu sopro alguma coisinha e dá pra ficar legal. Em breve quero me ingressar lá na orquestra da igreja e tô estudando a música para tocar um saxofone e um tenor. Que máximo, cara. Bacana. Parabéns. Obrigado. Deixa ela bater sem o ovo, tá? E o que mais que você precisa? Agora é só o churros, né? A gente precisa falar um negócio. O verbo chuchar é bom demais. É tipo amassar, entra na mesma categoria. delicioso. Chuchar, amassar. Chuchar é muito bom. É. E o que não combina com chocolate? Acho que coisas que não mantêm a estrutura, é muito importante lembrar disso. Também as coisas que encharcam, sabe? Por exemplo, eu não faria bolo pra chuchar. Vou pingar, você corta. Segura aí. Ouvir essas dicas dele é super tranquilo. Quando é assim, eu normalmente acato o que ele tá me passando e eu não vou bater o pé e não vou discutir com ele. Puxa. Ó, tá do... Ok? Do jeito que você tá acostumada. A calda já deu já? Quase. Quero conversa com Mariana, não. Por quê? Fundir de profiteroles, Mariana? Ah, tá. Ô, Mariana. Que susto. Isso se faz com a pessoa, Mariana? Não, Que não é jurado, que não experimenta os doces? na teoria tá lindo, né? A teoria tá bacana. Você tem algum bichinho de estimação? Meu Levan. Seu Levan. É um bichinho de estimação. É meu filho, eu falo. Não deixa de ser um ser vivo. Exatamente. E você tem que alimentar. Fiz a faculdade, né? Isso já tem 6 anos que eu me formei. Na matéria de confeitaria, teve uma aula que a gente tinha que criar o fermento natural, né? E eu lembro que teve um prazo, eu matei esse fermento na metade do caminho, consegui criar um do zero, levar ele ainda estava vivo, ganhei minha notinha, mas assim, parece que ele esperou para dar o último suspiro lá na sala. E aí eu persisti, consegui fazer o fermento. E hoje é igual filho, assim, às vezes o dia tá meio frio, enrolo ele na cobertinha, boto no escurinho pra ver se ele vai crescer, e ele cresce. Mas eu falo que o bichinho é guerreiro, porque às vezes ele passa ali quase que um mês sem ver comida. Mas eu não desisti, né? Hoje o meu tá lá, guerreiro. Acho que já tem uns 2 anos que ele tá comigo. Cuida dele, então, né? Pode deixar. Você tem 45 pra terminar, tá? Beleza. Capricha que é muita coisa pra fazer. Tá. Eu tô com uma dúvida se eu coloco ele pra gelar antes de fritar ou não. Aí o que você acha da gente chamar a Tabata pra dar esse conselho? Olá! Que prazer. O que tem? Licor de menta? O que tá Isso. rolando aqui? Me conta. Estamos preparando um churros pra chuchar na calda de chocolate com licor de menta. Eu adoro chocomenta, mas é um sabor que divide opiniões. Sim. Eu adoro, particularmente, mas tem muita gente que acha com gosto de pasta de leite. Sim. Ela foi bem assim incisiva. Falou, olha, eu creio que não é todo mundo que goste. E, sinceramente, eu não sei o gosto da Michelle e do Lucas em relação à chocomenta. Certo. Só sei que é um caminho que não agrada a todas as pessoas. Olha, a ajuda da Tabata pra nós foi muito importante. A dúvida nossa em questão ao churros, se eu coloco ele pra gelar um pouco antes de fritar ou não. Você vai fazer o seguinte, você vai levar pro Ultra 3 unidades. Aí você vai testar elas congelada e vai testar elas sem congelar. Tá. E aí você vai ver qual o melhor
se adapta, se cozinha direitinho por dentro. Façam os testes e aproveite esse dia de pai e filha. É lindo ver vocês dois juntos. Obrigada. Agradeço. Acatamos e seguimos. Confeiteiros, já se passaram 45 minutos, restam 30 minutos para terminar a prova, hein? Bom, Claudemir fez um bolinho de chuva espetacular na primeira prova e agora tá indo no churros espanhol. O espanhol é feito para ser chuchado, que é exatamente o que a gente pediu nessa prova. Agora a Mariana tá com um monte de preparação ali, né? Fondue de profiteroles, também é uma coisa maravilhosa. Agora ela depende de tudo estar na temperatura certinha, né? Mas se tiver bem feito, olha, eu acho que vai ser páreo duríssimo. Quer experimentar? Não. Acho que tá bem molinho por dentro. Carolina recheada, ganache pronto. Pra pensar, os pratos estão aí. Prova aí pra ver se ficou. Tem que violar mais. Achei que o tempo dessa prova passou muito mais rápido. Fiquei com medo de não dar tempo de botar no ultra. Ai, a prova inteira, muito tensa. Você colocou o açúcar aqui? Coloquei. Confeiteiros, está na hora da dinâmica da prova. Quem for sorteado pelo Felipe responde a uma pergunta. Se acertar a resposta, a dupla adversária perde a assistente até o final da prova. Mas se errar, sua dupla é quem perde essa preciosa ajuda. A pergunta é a seguinte. Em que cidade italiana foi criada a gianduia? Que nada mais é do que a mistura de chocolate com avelãs. Letra A, Roma. Letra B, Turim. Letra C, Florença. Na hora que ele fez a pergunta, eu falei assim, eu não faço ideia. Vamos ver quem é que tem o direito de responder. Opa! Claudemir foi agraciado. Que em Florença. Florença. Isso. Florença. Deve ser um lugar mais tranquilo, mais frio. Foi criado em Turim, meu bom Claudemir. Turim. Aí me enganei. Kemily, pode sentar ali, tá de castigo. Tá bom. No começo do século XIX, para driblar o aumento dos preços do cacau, os confeiteiros de Turim, na Itália, começaram a acrescentar avelãs picadas ao chocolate. E assim nasceu essa combinação preciosa, maravilhosa, a gianduia. 4 minutos para terminar a prova, vambora. Vamos lá. Podia pegar a pinça, né? Tem a pinça aqui. Pega uma mais bonita e bota com a mais feinha, mais murchinha. Olha aqui, tem duas cheinhas. A Denise, ela fala demais. A minha vontade era só de... Onde é que aperta o mudo, por favor? Aqui também inverte, a magrinha embaixo e a outra em cima. Pai, não. Ah, ficou legal. Não. Vi lá ele colocando a pilha de churros ali e falei, não faz isso. Essa aqui tá boa, assim, né? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou-se que era doce. Prova encerrada. Vamos pra degustação? Mariana, Denise, vamos lá. Vamos começar com vocês. Mariana preparou um clássico francês que combina muito bem com o chocolate. Mariana, conta pros jurados o que vocês prepararam. A gente fez um fondue de profiteroles. A gente recheou ele com um pouquinho de caramelo salgado e um creme ligeiro e colocamos tudo no ultra, né? Pra ele ficar geladinho e a calda morninha. Mariana, o seu trabalho é muito delicado desde o cartão de visitas. Eu não achei muito o caramelo. Então eu senti um pouquinho ele, mas o creme leger tá na textura certa. A gente corta e ele não se esvai, assim como o seu fondue. Poderia ter colocado algum alcoólico que ficaria melhor ainda, um pouquinho de conhaque. Tá. Mas a textura tá ótima e você arrasou. Obrigada. Mariana, também não achei o caramelo salgado. Aham. Mas isso não comprometeu em momento nenhum a experiência. Que delícia de produto. Massa perfeita e num tamanho tão gostosinho de comer, de chuchar. Cabe certinho na boca. A gente morde, tem o quentinho do chocolate, o geladinho do creme de dentro. Essa calda de chocolate tá uma delícia. E eu senti muita falta, mas muita falta mesmo, demais. E a gente tava falando de chuchar num chocolate, que já tem um sabor bem forte, assim. Então,
A proposta era colocar menos caramelo, realmente. Eu tô em dúvida, sabia? Tipo, a experiência foi agradável, mas também, ao mesmo tempo, também isso tem muitos elementos, a gente não consegue sentir o caramelo que eu queria encontrar aqui. Isso daqui está delicioso. Aí, esse daqui tem falhas. Aí você mergulha, ó, esse daqui, aqui. Você acha que isso daqui é bonito? Pra um fondue, eu acho que é a Olha como é proposta. difícil comer. Olha aqui, ó. É difícil. Não é bonito, não tá na proporção certa, não tem caramelo salgado. Ó, só pra te dizer, eu pagaria por esse doce. Pagaram pelo doce? Muito obrigado, Mariana. Obrigado, Denise. Até já. Gente, eu venci na vida, tá? O Lucas falou que ele pagaria pelo meu doce. E eu acho que todo mundo que é fã do Que Seja Doce sabe o quanto é legal. Claudemir, Kemily, vamos lá. Após os bolinhos de chuva, Claudemir aposta novamente em um doce frito para conquistar os jurados. Claudemir, conta pros jurados do seu doce. A proposta é lembrar a infância. Toda criança gosta de um churros. Vem a ideia também de fazer uma calda para chuchar ele e se deliciar. Claudemir e Kemily, que calda é essa? Tá maravilhosa. Um brilho, um sabor. Pode ter uma piscina dessa, eu vou mergulhar nela. E o meu churros da infância e o churros espanhol, ele tem um pouco mais de crocância. Ele tá bem macio. Lógico que continua agradável, mas pra mim falta só esse pontinho pra ficar uma nota 10. Ok. Eles fizeram com doce de leite ou fizeram? Amiga, eu não sei se é com recheio, se é sem recheio, só pra molhar no chocolate. Vocês chucharam o doce de leite? Não, se é chocolate. Será que fizeram doce de leite ou chocolate? Tem que ter. Esqueceu? O churros feito para chuchar, ele é um churros que ele é mais crocante, mais fininho, para ter menos dessa sensação da massa que fica parecendo que tá crua dentro. Tá. Ter feito ele mais fino teria sido uma escolha bem sábia. Fora isso, olha, eu adorei a quantidade de açúcar com canela que tem em volta. Acho que é um produto perfeito para você chuchar. E a sua calda tá de matar de boa. Eu adorei o produto. Obrigado. Pensei em fazer ele um pouco mais fino, fazer um pouco menor ou um pouco maior. Mas aí, a hora que eu pinguei, falei, não, ele não tem fermentação, ele não vai expandir tanto. Eu amei esse churros, tá muito saboroso. A crostinha ficou crocante na medida. Realmente, eu concordo aqui com os meus amigos sobre a maciez dessa massa. Eu prefiro um churros mais crocante até pra chuchar, mas isso não atrapalhou a minha experiência. Tá muito saboroso. Essa calda está linda. É uma calda que dá vontade de chuchar tudo, não só o churros. Tá tudo lindo. Eu estou apaixonada por essa experiência. Que maravilha. Parabéns, Claudemir. Obrigado. Parabéns, Kemily. Obrigadíssimo, gente. Tô confiante, né? Porque foi uma experiência assim, ele tinha uma crocância leve, mas ele era macio ao mesmo tempo. Tô vivendo um momento assim muito alegre, muito feliz. Tô muito contente. Os churros de Claudemir não ficaram crocantes o suficiente e o sabor do caramelo dos profiteroles de Mariana sumiu. Mas os dois acertaram na calda de chocolate, que combinou muito bem com as propostas dos doces que entregaram. Agora, os jurados decidem quem proporcionou a melhor experiência para sair com o troféu do Que Seja Doce nas mãos. Bom, isso foi uma tarde chuvosa como nenhuma outra, né? Tudo pra chuchar fica gostoso, mas preparado por vocês ficou sensacional. Mas a decisão foi tomada e somente um de vocês sai daqui como confeiteiro ou confeiteira mais doce. Mariana, os jurados acharam que a sua ideia de profiteroles para chuchar foi sensacional. Aquela calda de chocolate os jurados acharam deliciosa, mas sentiram falta do caramelo. Você prometeu e não chegou. Mariana, que trouxe um profiteroles geladinho, recheado com creme légère e um tal de caramelo salgado que não vimos. Não encontrei. Eu não achei. O fondue de chocolate dela também tava muito gostoso, Tava né? muito gostoso. É que dava pra comer de colherinha, assim, ó. Tava muito gostoso. Tava morninho, quentinho, muito saboroso. Mas eu tenho um ponto sobre a Mariana. Que pra ser fondue, pra mim, tem que ter um conhaque. É uma calda super chocolatuda. Envolvia toda a sua Carolina quando você mergulhava ali dentro. E o creme não tava tão gelado.
O meu tava geladinho? Eu vou te falar que eu ainda preferia uma bolinha de sorvete lá dentro, pra ficar bem congelado e ter a experiência. Claudemir, churros é quase covardia. Você mesmo já chegou anunciando que é aquele doce que remete à memória infantil de todo mundo. E aí, pega naquele ponto fraco, né? Mas precisa estar gostoso. E o seu estava muito gostoso. Os jurados adoraram a calda, mas sentiram falta do churros estar um pouco mais crocante. O churros espanhol, pra mim, pede muito mais crocância. Sim. Muito mais fininho. Ele é mais fino, né? Eu acho que o chocolate do formato calda, ele quente, faz muito sentido. Tava perfeita Tava a muito calda boa a dele. calda. Tava maravilhosa. Tava numa brilhante, consistência uma linda, consistência brilhante. fluida, mas não líquida. É que eu acho que, tal qual o churros espanhol se promete ser um churros espanhol, ele é servido com chocolate quente. Mas ele mandou a experiência da casa, porque ele não mandou o churros espanhol, ele mandou o churros Da infância. da infância. É. Mas de qual infância? E na decisão dos jurados, quem fez o melhor doce? Mariana. Ai, meu Deus. Parabéns. Eu acho que é uma lição também, né? Pra gente confiar mais no nosso potencial, seguir nossos princípios também. A gente foi fiel às nossas ideias desde o início, nos 2 pratos, né? Eu acho que isso vem como uma validação também pra mim e pra Denise. Tem coisa melhor numa tarde chuvosa do que comer um bolinho de chuva, chuchar um docinho no chocolate e ainda assistir o Que Seja Doce? Olha, eu acho que pra Mariana tem, viu? Porque além de fazer tudo isso, ela ainda saiu daqui com o troféu. Parabéns, Mariana! Você conseguiu virar o jogo a seu favor na disputa de hoje. Mesmo não se destacando nas etapas iniciais, você mostrou que tem foco e atingiu seu objetivo vencendo a prova final que te garantiu esse doce troféu. Que seja doce!